O tempo é o melhor presente que podes dar ao teu filho. Esta é a norma mais importante do Código Parental. Eu sou a Marta Esteves, advogada e consultora de direitos parentais. Aqui explico-te os teus direitos de forma simples e prática. E trago conversas para te inspirar a viver a parentalidade com mais leveza e confiança. Vamos a isso? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Código Parental. No dia que sai para o ar este episódio, o meu filho, agora do meio, faz 2 anos, deixa oficialmente de ser bebê e passa a ser criança. E para celebrar este marco, hoje venho falar-te um bocadinho sobre a minha segunda licença de maternidade. No episódio que saiu a 5 de junho, falei-te da minha primeira licença ou não licença de maternidade e expliquei-te que os advogados, por norma, não têm direito a qualquer licença parental, porque não têm contratos de trabalho, nem estão enquadrados na Segurança Social. Fazendo aqui um parênteses e recorrendo a uma explicação que demos em muitas sessões, estes temas das licenças são assim regidos por 2 legislações. Por um lado, o Código do Trabalho, que regula a ausência ao trabalho durante a licença, e por outra, a legislação da Segurança Social, que regula a parte dos subsídios pagos por parte da Segurança Social. Ora, se os advogados não têm contrato de trabalho, não se aplicam as normas do Código de Trabalho e por isso não têm direito à licença. Por outro, se não estão enquadrados na Segurança Social, também não têm acesso aos subsídios, como os restantes trabalhadores independentes. Mas não é por isso que pagamos menos contribuições ao final do mês. Na verdade, temos a Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, que tem contribuições fixas mensais e elevadas. E exatamente por causa disto, e porque sempre soubemos em família que queríamos ter mais do que um filho, decidi que a minha carreira na advocacia passava por deixar as sociedades de advogados, por causa aqui desta questão da precariedade, e passava por ir para uma empresa. E porquê? Porque assim já tinha um contrato de trabalho e enquadramento na Segurança Social. E coisa que nunca escondi foi isso mesmo, ainda nos processos de recrutamento. É que queria fazer essa mudança, portanto sair das sociedades para o mundo corporativo, dentro da própria advocacia, por esse motivo, e foi assim que ingressei então numa multinacional. E se por um lado estava certa que passava a ter exatamente os mesmos direitos que todos os outros trabalhadores, contrato de trabalho, segurança social, não estava assim tão certa dos desafios que ia encontrar no exercício desses direitos. É que é mesmo verdade que, não só na advocacia, mas também no mundo corporativo, é suposto trabalhares como se não fosses mãe e seres mãe como se não trabalhasses. Aqui senti na pele, não de forma direta ou agressiva, mas assim muito certeira e subtil, que os direitos existem. Mas se os puderes não os usar, melhor. Melhor para a empresa, melhor para a equipa, mas definitivamente não melhor nem para ti e muito menos para o teu filho. E o momento em que senti isto assim mais intensamente foi nas faltas para a assistência a filhos, em que, porque estava em teletrabalho, sentia que me impunham que devia chegar a ambos os lados ao mesmo tempo. O que a partir de certo ponto se torna humanamente impossível e por isso é que estas faltas existem, estão previstas na lei e não excluem quem está em teletrabalho. Eu não sou nada de esoterismos, mas a verdade é que parece que os astros se alinharam durante a segunda gravidez, também aqui quanto à vida profissional. Porque a minha vontade de não regressar e tentar fazer aqui um puzzle para gozar de todas as licenças possíveis e mais alguma, aliou-se também uma proposta de acordo que me permitiu que no meu regresso ao trabalho, depois do meu segundo filho nascer e depois desta minha segunda licença, me dedicasse em exclusivo ao meu negócio, passando assim de um projeto para ser o meu trabalho. Não digo o trabalho full-time, porque esse é a maternidade, mas isto permitiu-me gerir e conciliar a vida profissional com a vida familiar da forma que pretendia. E então, esta minha segunda licença de maternidade passou pela escolha de uma licença parental inicial partilhada de 180 dias, na modalidade de 150 dias mais 30 de acréscimo, neste caso estes de acréscimo gozados pelo pai, mas a verdade é que depois amei e alterei para uma opção com part-time, considerando que estava a arrancar o meu projeto, o meu negócio próprio, a solo, e os vários receios que estavam associados a quem estava a trocar o certo pelo incerto e a arriscar-se num negócio próprio. Claro que o facto de estar por conta própria, no regresso ao trabalho da segunda licença, também me trouxe outros medos e receios, o que me fez então começar aqui a trabalhar pontualmente, assim em part-time, fazendo algumas sessões. Mais cedo até do que gostaria, mas foi sem dúvida aqui um caminho de aprendizagem e de crescimento incríveis.
E agora, exatamente, com o devido enquadramento na Segurança Social e com apoios que não tinha antes, enquanto advogada de sociedades de advogados e sem aquelas pressões do mundo corporativo numa multinacional. Nesta terceira licença, tenho a certeza que já não vai ser assim, ou seja, porque agora tenho uma equipa que poderá assegurar todo o funcionamento enquanto me dedico em exclusivo a este bebê nos primeiros meses de vida. E lá mais para a frente, conto qual é que vai ser a nossa opção de licença para esta terceira viagem. Mas ainda sobre a minha segunda licença, quero deixar-te aqui uma nota importante contando o que se passou connosco. Aos 2 meses, o Gui teve o primeiro internamento por bronquiolite. E como eu estava de licença, quando nos estavam a dar a alta, pedi o certificado de incapacidade para o trabalho, ou seja, o vulgo a baixa médica, para poder suspender a licença pelo tempo do internamento. E a verdade é que a pediatra que nos estava a dar a alta achou o pedido muito estranho, porque se eu estava de licença, então não precisava de baixa. Mas pronto, aqui em contexto de internamento e de alta, lá tive então que lhe explicar que apesar de estar de licença, o internamento do bebê durante a licença pode, se a mãe ou o pai assim o requererem, suspender a licença e esse período ser considerado como faltas para a assistência a filhos e depois estes dias de internamento em que a licença foi suspensa acrescem à duração total da licença no final da mesma. Por isso é que é super importante que conheças os teus direitos, mas também que os profissionais que acompanham as famílias, ainda para mais nestas fases e situações de vulnerabilidade e delicadas, saibam informar devidamente as famílias que acompanham, ou pelo menos reencaminhar para profissionais qualificados que possam informar as famílias devidamente nesta fase. Obrigada a ti que estás aí desse lado por teres acompanhado esta partilha. Este foi mais um capítulo do Código Parental. Fica atento aos próximos episódios para não perderes nenhuma norma do Código Parental. Até lá, não te esqueças da norma mais importante, que o melhor presente para os teus filhos é o tempo que passas com eles. Obrigada por ouvires o Código Parental. Subscreve o podcast para não perderes nenhuma novidade. E partilha este episódio com aquela família que sabes que precisa desta informação. Encontramo-nos na próxima quinta-feira. Até lá!